Que bom estarmos aqui nesta noite, amados. Que bom sentirmos a presença do nosso Deus, que se manifesta com todo o poder. Mas quando Ele chega bem pertinho da gente, Ele é o nosso Pai Celestial. É aquele que nos abraça. É aquele que toca em nossas vidas enfraquecidas e fortalece. Aquele que toca em nossos corpos doentes e nos dá saúde. Aquele que nos levanta quando nós estamos caídos. Aquele que não te censura, mas te abençoa e te perdoa. E declara: você é meu filho amado. Você é minha filha amada. Glórias ao nome daquele que vive para todo sempre. Declaramos todos os dias que Ele é santo. E verdadeiramente Ele é santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Tome assento declarando a santidade do nosso Deus. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Tem dia que a gente chega aqui para ministrar e a vontade é de ficar aqui embaixo e sendo ministrado por quem está liberando a palavra, quem está liberando a ministração aqui. Hoje é um desses dias para mim. Glória a Deus. Mas estou feliz, amados, por estar aqui e também me sinto privilegiado em poder ministrar a palavra de Deus neste lugar. É uma responsabilidade muito grande, porque eu já viajei a vários lugares no mundo em nome do governo brasileiro. Então você chega lá, você não tem para quem perguntar. Seja em Israel, seja na Europa, em vários países, no Canadá, Estados Unidos, você chega lá em nome do governo brasileiro. E você sai daqui um pouco até orgulhoso, né? Vou falar em nome do governo do Brasil. Mas quando eu chego aqui, eu estou falando em nome daquele que é todo poderoso. Aquele que conhece a intenção do nosso coração. Aquele que vive para todo sempre. Aquele que é perfeito, aquele que é justo, aquele que criou todas as coisas pela sua palavra, pela sua sabedoria e pela sua ciência. Então, irmãos, não é tão simples assim falar no nome de alguém que tem essas características. Mas o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso, que Ele pega pessoas tão imperfeitas como eu e nos usa para cumprir propósitos dele aqui na terra. Só Deus faz isso. Porque na realidade, pastora Nayane, se fôssemos nós, vamos ver o currículo das pessoas para escolher os melhores. Quem sabe mais, quem se destaca mais, quem tem melhor fluência, quem tem melhores títulos. Talvez nós fizéssemos assim. Mas Ele olha para nós assim e fala assim: vou pegar esse vasinho aqui. Eu só quero teu coração só. Eu não quero seus títulos. Eu só quero que você dê um espacinho para mim na sua vida e deixe eu te usar. É assim que a gente chega aqui confiando na misericórdia do nosso Deus. Bendito é o nome do Senhor. Igreja do Senhor Jesus, vocês são muito amados do nosso Deus. Você não está aqui para cumprir uma agenda religiosa. Você está sentado numa mesa. E o teu Pai Celestial está nesta mesa. Os anjos do Senhor estão aqui ao redor. Vou liberar uma palavra aqui por fé. Deus vai mostrar para alguém aqui os anjos aqui ao redor. Você vai ver que tem anjos aqui ao redor. Você vai ver que tem anjos subindo e descendo, trazendo aquilo que Deus determina para que seja liberado sobre este lugar aqui. Eu estava em Minas Gerais, na cidade de Barbacena, e eu fiz questão de andar um dia inteiro naquela cidade, vendo os lugares que eu já tinha pregado o evangelho, e passei na igreja onde eu congreguei lá. Quando eu cheguei lá, era já quase 5 horas da tarde, tinha umas pessoas trabalhando assim, fazendo um reboco na igreja, e um deles era o pastor. Eu cheguei ali, fiquei olhando aquele pessoal trabalhando, e ele disse assim: tudo bem? Eu disse: tudo bem. Eu já congreguei nessa igreja aqui há quase uns 40 anos atrás. Interessante que ele não me olhou muito, ele continuou trabalhando e disse assim: hoje à noite
eu vou estar ministrando numa igreja nossa, em tal lugar. Vou chegar no finalzinho do culto, e é ceia aqui hoje. E disse assim: você vem ministrar aqui. Não perguntou meu nome, não perguntou quem eu era, só disse assim: você vem ministrar aqui. Eu vou avisar o vice-presidente da igreja que você estará ministrando aqui. Eu falei: não perguntou meu nome, não perguntou quem sou eu, só fez assim e foi embora. Eu fui embora. E aí eu tinha uma palavra que Deus tinha dado no meu coração. E eu falei: vou chegar mais cedo para estar orando lá. E quando eu cheguei naquela igreja, interessante que já achei o povo todo orando. Ele disse: eu tentei chegar mais cedo, mas o povo aqui me surpreendeu. Estava toda a igreja de joelho, todo mundo orando. E aí chegou um certo momento, o pastor que estava dirigindo a igreja disse assim: ó, esse aqui é uma pessoa que o pastor Célio, na época o nome dele, disse que ia ministrar aqui, e me apresentou a igreja. E quando eu me levantei, eu declarei o que eu acabei de declarar aqui. Eu disse: olha, quando nós decidimos, fazemos uma assembleia solene para adorar ao Senhor, o céu registrou isso na agenda deles, lá do céu. E os anjos do Senhor desceram neste lugar. Enquanto eu falei isso, o vice-presidente se levantou e Deus mostrou a ele onde estavam os anjos. E ele começou a dizer: tem anjo aqui, tem anjo ali, tem anjo ali. E a igreja entrou num pentecoste só por esta revelação. Eu nem lembro mais se eu preguei naquela igreja, mas foi um mover de Deus extraordinário. Amados, porque aonde está reunido o povo de Deus, os anjos do Senhor estão ali, para nos dar as garantias espirituais que nós precisamos, para que o propósito do Senhor seja alcançado durante um culto nosso. O Espírito Santo, ele opera dentro de nós. Os anjos operam fora de nós. E eles vêm, porque o inimigo tenta se levantar para perturbar, fazer alguma coisa. Os anjos do Senhor estão aqui em volta, amados. Os anjos do Senhor estão em volta da tua casa agora. Você está aqui, mas eles estão lá também. Tem anjo com a espada desembainhada em volta da tua casa lá. Nós não andamos sozinhos nesta terra. O céu se preocupa conosco e libera todas as provisões para estarem à nossa disposição. Deus coloca disponível para nós seres poderosos para garantir a nossa identidade, a nossa missão e quem nós somos aqui nesta terra. Amados, o inferno pode se levantar, mas quando ele olha para um de nós aqui, ele vai dizer: não tem condições. Olha quem está com eles. Olha quem está com eles. Olha quem está com aquela família. Olha quem está com aquele jovem, com aquela criança, com aquela mãe, com aquele pai. Olha quem está com eles. Ainda que você se sinta pequenininho, mas você não sabe o grande que está do seu lado. Tem ordens dos céus expressa para que você seja guardado, para que não tropece com teus pés em pedras. Tem ordem do céu para isso. Então, quando eu venho para a igreja, amados, eu estou vindo para uma assembleia solene. Eu não estou vindo só para mais um culto, é assembleia solene. Porque quando eu estou aqui, o céu está mobilizado. Você não tem ideia do que está acontecendo nos ares agora. Porque tem este culto acontecendo aqui. Porque tudo que Deus planejou para este culto será liberado aqui. Tem guerra nos céus agora, tem guerra nos lugares celestiais agora. Amados, os anjos do Senhor estão batalhando lá, mas a bênção vai chegar aqui, na sua vida, na sua casa. A sua oração foi ouvida, haverá resposta, haverá vitória, haverá alegria, haverá vida, haverá romper nesta noite aqui. Bendito é o nome do Senhor. Mas Deus também espera de nós algumas coisas. Nós somos ativos no reino dos céus. E quando a gente vem ministrar aqui, eu falo sempre, a gente passa por alguns caminhos. E nesses caminhos, Deus nos dá as impressões daquele cenário,
para que eles venham nos impulsionar a pregar a palavra de Deus. Por exemplo, em Ezequiel 37, Deus dá a visão do Vale dos Ossos Secos para Ezequiel. Por que Deus leva Ezequiel para o vale? Era uma visão, mas lá dentro daquela visão tudo era real. Ezequiel ficou impressionado, impactado com o que ele viu, tanto que ele escreveu tudo o que aconteceu ali. Então ele sai daquele vale carregado de algo que Deus imprimiu na vida dele, para que ele pregasse aquela palavra. Era uma palavra de ânimo, a visão do vale. Ele sai impregnado dizendo: Deus vai levantar a nação, porque eu tive lá e eu vi lá o que aconteceu. E eu vim dizer para vocês que lá na visão Deus falava comigo, dizendo: profetiza, profetiza, profetiza. E eu profetizava e as coisas iam acontecendo. Deus me deu uma antevisão do que vai acontecer com a nossa nação. E ele falava isso, as pessoas ficavam impressionadas, mas ele fala isso com realismo, porque na realidade ele viveu aquela situação por antecipação. Então, quando a gente vem trazer a palavra aqui, amados, Deus nos permite passar por certos ambientes que eles marcam a nossa vida. E a mensagem de hoje, Deus me fez passar por um ambiente que eu chamaria de o Vale do Gemido. E é sobre esse tema que eu quero ministrar aqui. A criação geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos 8. Nós vamos ler aqui alguns versículos. E você nos acompanha aqui, bem atento. Diz assim, Romanos 8, a partir do versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém. Amados, a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, ele escreve essa carta entre o ano 55 ou 58 depois de Cristo. Ou seja, 20 e poucos anos depois que Jesus foi assunto aos céus. Não fazia muito tempo. Ele escreve essa carta para os crentes que estavam numa cidade que governava o mundo daquela época. E pela misericórdia de Deus, eu tive a oportunidade de morar nesta cidade, Roma. E lá você vai ver as muitas marcas do que acontecia no templo de Paulo. Elas estão lá até hoje. Você vai ver o Coliseu está lá. E tem outras marcas históricas que também estão lá. A Via Ápia, que é onde o pessoal crucificava os condenados, porque é uma via movimentada, então você passava ali, todo mundo via várias cruzes ali de pessoas sentenciadas à morte. Está lá a Via Ápia até hoje com as mesmas pedras. Eu tive também na cidade de Pompeia. Nós fomos um dia descendo para o sul. Eu disse, eu vou parar ali em Nápoles, perto de Nápoles, e vou até Pompeia.
Levei minha família para conhecer Pompeia. Por que eu levei lá? Porque no ano de 79, houve uma explosão de um vulcão que tem lá, chamado Vesúvio. E é aquela explosão que ele teve, ele soterrou a cidade de Pompeia e uma outra cidade chamada Herculano. E caía aquelas cinza quente, com pedras, com lava, com tudo, sobretudo cinza, gases tóxicos. E muitas pessoas, elas morreram assadas. Não tinha como sair de dentro de casa. Porque se saísse, o chão estava alto assim de cinza e pedaço de vulcão quente. Se a pessoa saísse, ela era torrada ali fora. Então as pessoas morreram, muitas delas asfixiadas pelos gases e também desidratadas, queimadas. Porque a cidade virou um verdadeiro forno. Então se você for lá, você vai ver as pessoas, como elas morreram. E lá tem, eles chamam de decalque, mas são as pessoas encolhidas. E você vê que elas morreram com dor, porque as mãos estão assim. Ó. É um sintoma quando a pessoa morreu sentindo dor. Você vai ver pessoas, adultos, crianças, cachorro, tudo isso lá. Porque mais tarde, agora, depois do século tal, 19, aí, 18, 20, então fizeram escavações para ver como é que era a cidade. E a cidade, ela revela um pouco do que era o Império Romano, sobretudo o aspecto social, religioso e outros mais. Então, ou seja, quando a gente caminha por dentro de Pompeia, você vai ver que era uma cidade bem populosa. E não era igual aqui, um mora aqui, o outro mora ali. A cidade, as casinhas, as casas, quer dizer, tinham casas muito bonitas lá, tudo uma do lado da outra. E ali no meio tinha o comércio, tinha tudo. E o que me chamou a atenção, naquele ambiente todo ali, é que naquela época, a vida social e moral era muito decadente. A vida social era, entre aspas, boa, porém decadente. A vida moral, decadente, decadente, decadente. Por exemplo, aqui no Brasil, você, quando vê uma mulher que ela está na prostituição, o pessoal dá o nome até de um peixe. Aquele peixe tem uns dentinhos assim, que todo mundo tem medo. Não é isso? Lá eles dão o nome de um outro bicho, que é de loba. Mas loba, na língua deles, é lupa. Então, quando alguém acusa uma mulher de lupa, está dizendo que ela é prostituta. Então, lá em Pompeia, eu encontrei vários lupanários. Mas no meio da cidade, assim, tem uma casa aqui, um lupanário, outra casa ali, um lupanário, outra casa, e assim vai. Então você vai entender que o primeiro capítulo do livro de Romanos, quando Paulo dá uma descrição daquilo que acontecia lá, eu pude ver isso nas ruínas que estão lá, há algum tempo atrás, quando nós moramos lá. Então veja só, a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele escreve essa carta com algumas intenções, mas também ele estava querendo dar uma visão para aquele povo que estava lá, que eram já crentes, judeus e gentios, de um aspecto fundamental do agir de Deus, que é a justiça de Deus manifesta. É tão importante a carta que Paulo escreve aos Romanos, que na Alemanha, no curso de Direito, o livro de Romanos até pouco tempo fazia parte. Porque ele é um tratado que trata sobre justiça. Tratado sobre justiça. Que mostra as recompensas das pessoas quando vivem debaixo da lei da carne, do pecado, e a recompensa quando ela vive a lei do Espírito em Cristo Jesus. E na realidade os cursos de Direito viram que isso daqui tinha um fundamento que deveria ser passado para aqueles que tratam da questão do direito e da justiça. E hoje nós estamos aqui, amados, na centralidade desse livro aqui, no capítulo 8. O capítulo 8, ele é um tratado que também fala sobre justiça.
Começa dizendo, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A condenação é um ato de justiça. Mas o apóstolo Paulo, ele também nos leva a entendermos que essa carta, a palavra aqui liberada, ela está direcionada a um contexto ambiental e que nós já tivemos oportunidade de ministrar aqui nessa igreja, que eu chamei naquele dia de atmosferas. Quantos estavam aqui quando nós ministramos sobre as 5 atmosferas? Tem aqui acho que uns 10%. Porque, veja só, em Gênesis 3:17, quando Adão pecou, Deus disse para Adão, a terra tornou-se maldita por causa de ti. Ou seja, o ambiente físico, o ambiente natural e o ambiente espiritual se alterou. Houve uma alteração. E Deus definiu como seria, como foi essa alteração. Tornou-se uma coisa que Deus fez. Ele dizia, tudo era bom, tudo era bom, tudo era bom. Agora o mesmo Deus diz assim, agora não presta. Porque houve a abertura de uma porta espiritual. Não foi uma porta física, foi uma porta espiritual. E essa porta espiritual deu legalidade para que toda sorte de mal entrasse. E Deus declara no livro de Isaías, porque trevas cobrem a terra, escuridão os povos. Ambiente. E Jesus, ele vem em Mateus 4:23, ministrando, e lá diz assim, e pregava na sinagoga, ele ministrava, ensinava na sinagoga, pregava o evangelho do reino, curava os enfermos, expulsava demônio e ressuscitava os mortos. As 5 dimensões do ministério de Jesus cobre exatamente os 5 reinos que formam o ambiente da terra maldita. Reino das trevas, por isso que Jesus ensinava na sinagoga, porque lá só tinha doutores, mas Jesus estava lá ensinando. As trevas, ela cega a mente, o entendimento. O povo que Jesus ensinava está assim até hoje. É quando você fecha a mente para o entendimento das coisas espirituais. A segunda área que Jesus ministrava era pregar o evangelho do reino. Ou seja, ele estava combatendo o reino do pecado, aquele que nos estimula a agir contra as leis divinas. O terceiro reino que Jesus combatia era o reino das doenças. Ele curava os enfermos por onde ele passava. Quarto reino, reino dos demônios, que causa inquietação, tribulação, dissensão, destruição, desestruturação, desequilíbrios, dores e aflições. Jesus combatia. E também o reino da morte. Então, na realidade, quando nós lemos esse texto aqui, nós estamos dentro desse cenário. E esse cenário, ele causa para o homem opressão, aflição, dores, tristezas, vícios, drogas, escravidão, desesperança, morte, guerras, fome, doença. E para a natureza, se nós olharmos, a natureza geme também. A natureza geme. Vocês lembram quando teve aquele acidente lá em Sobradinho? Aquela barragem de lama que saiu lá? Olha o que aconteceu com aquele rio. Aqui, olha o rio Tietê, aqui perto. Você vai ver lá. A natureza gemendo ali. Você vai no sul do Pará, por exemplo, você vê os grandes desmatamentos que vai virar deserto aquilo ali. A terra está gemendo. As áreas grandes de desertificação que tem no Rio Grande do Sul, terra gemendo. Olha o Rio Grande do Sul gemendo pouco tempo, ano passado. Estou falando agora aqui da natureza. Se você olhar, você acha que a Venezuela não está gemendo? Você acha que a Coreia do Norte não está gemendo? A Ucrânia não está gemendo? Você acha que a China não está gemendo? A Índia? O Brasil?
Todo dia parece que a gente recebe uma pancada no coração e na alma. E meu Deus, mais uma. As nações estão gemendo. A natureza está gemendo. Por que várias espécies estão desaparecendo da terra? É a natureza gemendo. A terra tornou-se maldita. Toda a criação geme. Se você olhar o texto que nós lemos aqui, no versículo 18, diz assim: tenho por certo que as aflições, aparece a primeira palavra aqui, aflições. Aí você vai lendo 19, porque a ardente expectação da criatura, ou seja, há uma ansiedade profunda da natureza, da criação, por algo, para se libertar desta prisão de dor, de sofrimento sem fim, que se intensifica cada dia. Veja só, no versículo 21, a criatura espera ser liberta da escravidão da corrupção. 22, toda criatura geme. 23, nós também gememos, os que temos as primícias do Espírito. Aí você, no versículo 26, o Espírito Santo intercede por nós também com gemidos. É muito gemido num texto só. Mas é isso que está acontecendo no tempo de hoje. Vivemos o tempo dos gemidos. Tem gemido dentro de casa, tem gemido nos hospitais, tem gemido nas prisões, tem gemido nos palácios, tem gemido nas favelas, tem gemido em quem está debaixo de um viaduto, mas tem gemido em quem está num tribunal, tem gemido quem está num parlamento, tem gemido quem está liderando uma grande indústria, essas indústrias de tecnologia, tem gemido. Olha a declaração daquele dono da Apple, antes dele morrer. Declaração de quem tinha um profundo gemido. E colocou um pedacinho desse gemido antes dele morrer. Amados, tem gemido por todos os lados. E esse texto aqui nos chama para este ambiente. Ambiente do gemido. Mas quem vai interferir neste ambiente? Porque a natureza aguarda ardentemente, com expectativa, que alguém se levante para interferir nesse ambiente de dor, de sofrimento. Porque toda a criação geme. Mas diz a palavra, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Veja só, a natureza está aguardando um exército que está para se levantar do meio da geração das populações, chamadas filhos de Deus, para interferir nesta atmosfera do gemido. É o que está escrito aqui. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Significa que tem uma classe de pessoas na terra que eles não usam instrumentos da terra porque eles são filhos de Deus. Então eles têm características divinas e eles se levantarão e eles interferirão nesse ambiente de gemido. Glória a Deus. Eu e você fomos chamados para isso. Mas qual é o modelo de filhos de Deus? Quando eu olho em Mateus 3:17, Jesus saindo do batismo, diz a palavra que veio uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Ali está definido o modelo de filho de Deus que ele ama e tem prazer. Glória a Deus. A criação agora aguarda que eu e você nos levantemos como filhos de Deus, nas mesmas características de Jesus Cristo, para sermos agente de interferência no ambiente onde há gemido. E quando a gente se levanta, amados, para cumprir esta missão, e que você começa a ficar atento aos gemidos que estão no ambiente ao seu redor, o que acontece é que nós também somos contagiados com o gemido dos outros.
Vou dar um exemplo. Eu entrei no hospital e tinha um quarto, uma pessoa que estava gemendo ali. E a dor era grande ali. Uma pessoa que estava em estado terminal de câncer e nenhum medicamento mais fazia efeito. E eu entrei para fazer uma visita naquele hospital. Ou seja, o gemido que saía daquele quarto contagiava todo mundo que passava ali perto, que ouvia. Então, onde tem gemido, se você está atento, você ouve, e o gemido, ele vai também te contagiar. Como hoje eu conversava aqui com o doutor Carlos, ele é pediatra. Diz: doutor Carlos, você está lá fazendo uma cirurgia num bebê. Quando a cirurgia começa a caminhar numa direção estranha, o que acontece contigo? Ele diz: o coração aumenta a pulsação, a minha. Por quê? Ele foi contagiado com uma realidade de um outro ser. É assim que acontece. Você está num ambiente que tem um velório. Todo mundo está triste. Você não chega lá alegre contando piada. De repente você é contagiado por aquele ambiente de tristeza. Então significa que o ambiente, ele tem um poder de impacto sobre a nossa vida. E os filhos de Deus que estão sensíveis a este ambiente, eles sentem o impacto do sofrimento. E ele agora, como filho de Deus, ele não vai puxar uma espada e sair ali. Ele vai para os pés daquele que tudo pode. E quando você vai para os pés daquele que tudo pode, você começa a falar sobre aquele gemido. Mas aquele gemido também está te alcançando. E você vai orando, e o Espírito Santo te permite caminhar no ambiente do gemido, e ele torna-se mais intenso enquanto você ora, enquanto você clama ao Senhor. E o fato é que chega um momento que as palavras não conseguem mais exprimir, caracterizar aquela dor. E você entra num outro estado de oração chamado gemidos. E o Espírito Santo coloca dentro de você as dores daquele ambiente, as dores daquela família, as dores daquele que estão sofrendo, as dores de nações. E nesse ambiente, o Espírito Santo, ele te ajuda e você vai exprimir gemidos e palavras que você não teria na sua inteligência natural, mas é o Espírito Santo que está te fazendo sentir aquela dor e como você se expressa. E é interessante que é isto que a natureza espera, que os filhos de Deus se manifestem e que ouçam o gemido deles, intercedam por eles, de alguma maneira. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amados, a criação aguarda com ansiedade, como se fosse dores de parto, é o que o apóstolo Paulo diz aqui nesse texto. Eu creio aqui que muitos de nós já passamos por ansiedades fortes, mas eu ouso dizer aqui, que nenhum homem que está aqui já passou pelas ansiedades da dor de parto que uma mulher sente quando está para dar à luz. Nós podemos ter passado por experiências dolorosas, mas a experiência da dor de parto, essa é exclusiva das mulheres. E o apóstolo Paulo, ele diz, porque toda a criação está juntamente, ou seja, todos, com dores de parto até agora. Ou seja, é uma dor intensa, ela é cíclica, ela vai, ela volta, ela se intensifica. E só tem uma classe de gente que pode interferir: os filhos de Deus. A pergunta é: você se sente verdadeiramente um filho de Deus? Porque os filhos de Deus, quem são os filhos de Deus? São aqueles que são sensíveis a esse gemido, como Jesus era. Jesus chega, observa Jerusalém, diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis te ajuntar como uma galinha junto aos pintinhos. Amado, Jerusalém não estava nem ouvindo Jesus. Mas Jesus estava declarando isso porque ele sentiu que aquela cidade tinha um gemido, mas era uma cidade de ouvidos e corações fechados. Ele diz: que pena, traduzindo a nossa linguagem, que
pena que vocês estão perdendo a chance de se livrar desse gemido, porque vocês esperaram por tanto tempo, e eu cheguei como filho de Deus, e vocês não reconhecem, porque isso significa que o gemido vai continuar. Mas qual eram as características de Jesus que o fazia filho de Deus? É a mesma, amados, que se direciona a nós, porque diz aqui em Romanos 8:14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Diz mais ainda, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você se sente filho de Deus? Você se sente guiado pelo Espírito de Deus? Ou você é guiado por outras vozes? Estamos num mundo que tem muitas vozes. Muitas vozes. Tem a voz da religiosidade, a voz da filosofia, a voz da cultura, a voz, enfim, tem vozes por todos os lados. E muitas dessas vozes têm o poder de nos guiar. E às vezes você está caminhando, está sendo guiado por alguma voz, não pelo Espírito de Deus. Amados, cuidado, porque muitas das vezes nós estamos sendo guiados por vozes que não são do Espírito Santo de Deus. Vou dar um exemplo. Se o Espírito Santo diz para você, perdoa, você fala, não vou perdoar, essa pessoa nem merece, já tantas vezes faz a mesma maldade comigo. Você está sendo guiado por uma outra voz, não a do Espírito Santo. E neste caso, como é que você vai declarar que é filho de Deus, se você não ouve a voz do Espírito Santo de Deus? Este culto aqui, amados, Deus nos reuniu na sua mesa para tratar conosco um assunto muito importante. Deus quer que os filhos de Deus se pareçam com Ele, ajam como Ele age, pensa como Ele pensa, sente como Ele sente, vive como Ele viveu aqui na terra. Quem nos ajuda a fazer isso? O Espírito Santo de Deus. Amado, por nós mesmos, você pode querer ser uma pessoa ética, uma pessoa correta por você mesmo. Não adianta, os nossos padrões, por melhores que eles sejam, eles emergem de um mundo caído, de um mundo que geme. O padrão perfeito só está em Jesus Cristo, que veio nos mostrar o padrão perfeito. E para eu viver o padrão perfeito, eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus todo dia. Não é só na oração que a gente faz aqui uma vez, o jejum anual que faz no mês de... Não, é todo dia tem oração, todo dia tem jejum, todo dia tem consagração, porque todo dia tem guerra. Todo dia. Nós estamos vendo um tempo em que nós nos despreocupamos em ser cheios do Espírito Santo. Nós vemos um ciclo da vida cotidiana, um corre-corre, que parece que o Espírito Santo está na última prioridade da nossa vida agitada que a gente vive. Por isso a natureza continua gemendo, e os filhos de Deus não se manifestam da maneira como deveriam, porque faltam-nos medidas de unção do Espírito Santo para isto. Falta-nos medidas. Os nossos potes estão com pouco azeite. E o Espírito Santo, Deus está falando conosco, tem azeite disponível. 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 Aleluia. Tem azeite, amados. A igreja tem que voltar ao cenáculo e pegar de volta aquilo que ela perdeu, porque senão nós vamos viver os nossos dias e não vamos ouvir o gemido da criação. Às vezes o gemido está dentro da nossa casa, está conosco e nós não conseguimos identificar a origem disso. Mas hoje o Espírito Santo está neste lugar aqui para tirar os
tampumes dos ouvidos, tirar as vendas dos olhos, para que nós possamos enxergar que estamos num mundo em que aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, que há gemido sim aqui, mas que há também filhos de Deus disponível para serem cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem valor, ele está onde ele é desejado, aonde ele é buscado. Aleluia, e ele é um amigo que quer habitar dentro de nós, fazer de nós casa espiritual, templo dele, onde ele é reverenciado, aonde ele fala e nós ouvimos, e a partir daí nós somos guiados por ele. Mas se o Espírito Santo é algo que está lá e eu estou aqui, a quem eu ouvirei? Eu ouvirei vozes, mas não a voz do Espírito Santo. Nós, como igreja no tempo de hoje, temos que voltar ao princípio e dizer: Pai, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Cheio, todo dia. Você tem que aferir as tuas medidas para saber se você está no nível adequado para interferir no ambiente do gemido e da dor. Porque a palavra nos chama a uma responsabilidade. Porque essa ardente expectação da natureza, e aqui diz o que está acontecendo, que ela está prisioneira, ela está prisioneira da corrupção, como diz aqui o texto em 8:21. E ela está esperando, é como se alguém estivesse preso dizendo: ei, quem vai me soltar? Ei, quem vai me libertar? Ei, quem vai me tirar da escravidão? Quem vai abrir a porta dessa prisão? Quem vai? Quem vai? Quem vai? E a palavra diz: os filhos de Deus. Eu e você. Às vezes esse grito está do nosso lado, no seu trabalho, é o nosso vizinho. É uma pessoa que está tão perto da gente, que está gemendo. E nesta noite o Espírito Santo nos chama a um posicionamento. Amados, nós somos ou não somos filhos de Deus? Nós temos ou não temos característica dos filhos de Deus? Nós estamos ou não estamos buscando ser cheios do Espírito Santo de Deus? Amados, essa é uma noite de reflexão, mas também uma noite de atitude. Eu tenho que querer ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas não adianta eu ficar olhando aqui, pois é, né? O Brasil não vai mudar porque Bolsonaro... Não. As coisas mudam quando os filhos de Deus se levantam. Quando os filhos de Deus se levantam. E a gente não vai levantar para pegar espada, pegar pau, pedra, nada disso. Nós vamos levantar na força do Espírito Santo de Deus. Eu creio, amados, em mudança de nações. Quando os filhos de Deus, que ouvem a voz do Espírito Santo, se levantam e caminham na direção do Espírito Santo. E aí não é com arma, não é com pau, não é com pedra, amados. Aí você vê o sobrenatural de Deus se manifestando. Deus quer fazer grandes coisas na nossa nação. Deus quer fazer grandes coisas na nossa cidade. O Brasil geme. Nações gemem. Instituições estão gemendo. Amados, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Porque os filhos de Deus, quando se levantam, eles têm consigo o padrão. Um padrão que o mundo não tem. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Recebe essa palavra. Você foi chamado para interferir neste mundo de gemidos. Sabe que quando você interfere neste mundo, você geme também. Mas tem o Espírito Santo que geme junto com você. E ele te ajuda na sua oração, na sua intercessão, para que Deus ouve e venha ouvir e libere respostas poderosas. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Então o Espírito Santo é um ajudador nosso quando você é sensível ao gemido que está do seu lado. Ele é um ajudador que nos coloca nessa trincheira. Vou dizer uma coisa para os irmãos aqui. Você acredita que Deus só ouve a oração do Espírito Santo? Por isso que você tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, como ele ajuda a gente a orar, que a gente não sabe como convém,
Então, se ele ajuda, ele faz a gente orar certo. Então, o pai ora e fala assim: aquele ali ouviu o meu espírito e ele está se expressando da maneira que eu ouço, da maneira que eu respondo. É o que está escrito aqui no texto. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele coloca dentro de nós, ele trabalha dentro de nós. Essa intercessão, ela vem de dentro. E você sabe que é o Espírito Santo que está movendo tudo dentro de você para você se expressar diante de Deus. Não é mais o fruto só disso aqui. Você sabe, pastor Ananá sabe, tem dia que você ouve uma oração sua no vídeo e fala assim: eu não consigo repetir mais essa oração. Ou uma pregação, ou uma ministração. Sabe por quê? Porque naquele momento era o Espírito Santo que estava ministrando através de você, não era você. Já tentei pregar outras pregações que eu preguei, não consegui mais. Olho nos vídeos, não consegui mais. Por quê? Porque não era eu, era o Espírito Santo. Era o Espírito de Deus. Que Deus abençoe você, meu irmão. Responda esse chamado de ser filho de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus nesse tempo. A natureza espera por você, a criação espera por você, mas é a área da tua influência. Eu influencio numa área que você não tem acesso, mas você tem áreas que eu também não tenho acesso, que você pode influenciar lá. Você já está lá. E às vezes aquela área, o seu trabalho, você chega: pastor, não sei se eu vou mudar de trabalho, que lá todo mundo é encrenca, é difícil. Aquela é a tua área do gemido que está lá, e você está querendo correr do gemido que você viu lá. Não, abraça o gemido de lá. Lá é o seu lugar. Ore a Deus, encha do Espírito Santo, que a tua perspectiva sobre aquele lugar vai mudar. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E assim nós encerramos essa ministração, amados. Somos chamados à responsabilidade como filhos de Deus para interferir no sofrimento da criação, pelo testemunho e pela ação no poder de Deus, aqueles que são cheios do Espírito Santo.